Fala, cambada de tapiros, beleza? Meu nome é Richard, sou professor de biologia e hoje a gente vai falar sobre biologia molecular. Então, vamos sanar algumas dúvidas. Exemplo, a gente vai identificar o que significa molécula de DNA. Take 1. Então, uma molécula de DNA corresponde a uma molécula de cromossomo. É isso mesmo, professor? Vamos tentar explicar isso. Olha aqui, essa é uma molécula de DNA. E essa é uma molécula de cromossomo. Essa molécula de cromossomo é que geralmente a gente vê na internet, geralmente a gente vê nos livros didáticos. Mas o pessoal não explica que essa molécula de cromossomo, ela nada mais é que um cromossomo contendo o quê? Duas cromátides irmãs. Cada cromátide corresponde a uma molécula de DNA. Então, significa que esse cromossomo aqui, quantas moléculas de DNA ele tem? Duas. Nada mais é que esse DNA aqui, quando ele está duplicando, ele duplicou, certo? Para que ele duplicou? Para a célula poder dividir. O DNA duplica com o intuito da divisão celular, ok? Isso geralmente acontece na fase da intérfase. O que é a fase da intérfase? É a fase que antecede a divisão celular, é a fase que antecede a mitose e antecede a meiose. Aqui a gente vai ter o quê? O cromossomo. Esse cromossomo, então, como eu estou te mostrando que ele está duplicado, ele está o quê? Ele está no processo de divisão, ele ainda não dividiu. Quando a gente tem um cromossomo duplicado, significa que a célula ainda não dividiu. E esse cromossomo agora aqui? Esse cromossomo é um cromossomo simples. Ele tem quantas moléculas de DNA? Uma molécula de DNA. O que aconteceu com ele? Ele já passou pelo processo de divisão. Ele, ó, dividiu. Então, aqui a gente tem um cromossomo simples e aqui a gente tem um cromossomo simples. Então, nós temos o quê? Dois cromossomos simples em cada célula. Significa que nós temos quantas moléculas de DNA em cada célula? Então, uma molécula de DNA nessa célula e uma molécula de DNA nessa célula. Então, vamos explicar agora outro conceito, que é o quê? Cromossomo homólogo. Então, esse cromossomo homólogo aqui, ele é o quê? Ele é constituído de dois cromossomos duplos, que significa que o quê? A célula ainda não dividiu e é constituída de quê? O cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe. Esses são os cromossomos homólogos. E por que eu sei que essa célula não dividiu? Porque eu tenho cromossomos duplos. Agora, se eu te mostrar isso aqui. Esses são cromossomos homólogos, só que são cromossomos simples. Então, significa que o quê? A célula já dividiu, ok? Se eu tenho cromossomos simples nas células, significa que ela já dividiu. E depois o que acontece com esse cromossomo? Ele desespiraliza para quê? Para a célula ter as suas funcionalidades, que é o quê? Produção de proteína. Imagina, um cromossomo, ele produzir proteína, não dá. Por quê? O DNA no cromossomo, ele está todo o quê? Espiralizado. Ele está todo espiralizado, ok? E lá no DNA, ele está desespiralizado. Isso por quê? No cromossomo, o DNA ele é envolto em estonas, ele fica todo envolvido por estonas, que são proteínas. Para que ele faz isso? Para na hora de dividir, ser fácil o processo de divisão. Eu tenho o DNA todo condensado. Quando a célula não está dividindo, não tem necessidade do DNA estar condensado. Por quê? A célula precisa estabelecer as suas funções, que é o quê? Produzir proteínas e tudo mais. Imagina, como que ela vai produzir proteína quando o DNA está todo envolto em estonas? Então, é muito melhor para a célula produzir suas proteínas quando o DNA está desespiralizado. Imagina, ele vai ter que abrir a sua fita para poder passar o RNA no processo de transcrição. Não tem como passar isso, sendo que o DNA vai ter todo envolvido por estonas. Então, na célula sem dividir, ela vai estar desespiralizada. Então, explicamos aí alguns conceitos de
DNA, cromossomos, simples, homólogos e duplos. E agora eu quero explicar um conceitozinho básico, por exemplo, gene. O gene lá no DNA, aquele pedaço do DNA, ele vai fazer uma proteína. Um gene corresponde a uma proteína. Nessa região onde corresponde a uma proteína, o RNA ele vai passar por ela, vai fazer a síntese de proteína a partir dessa região. Poxa, professor, o RNA então ele não tem gene? Tem sim, o RNA ele tem gene. Quando a gente fala do RNA viral, ele vai ter um tamanho variado de RNA para RNA para poder fazer suas proteínas. Por exemplo, o vírus do HIV, ele produz mais de um tipo de proteína. Ele produz a transcriptase reversa, ele produz as proteínas do capsídeo. Então a gente consegue entender aí as diferentes proteínas que ele consegue produzir. Então ele vai precisar de diferentes regiões para produzir proteína, ok? Então, RNA também vai ter gene, assim como o DNA também vai ter gene, ok? Espero que eu tenha esclarecido suas dúvidas e qualquer coisa segue nos comentários aí. Take 2, gravando. Pam, pam, pararará. Boa tarde, estamos agora numa entrevista com seu DNA ou entrevista com seu cromossomo. Estamos chamando hoje nosso convidado especial, ele que não tem vergonha de ser alongado, o DNA. Pode entrar, DNA. Oi, gente. Esse DNA tá parecendo paniquete. Seguinte, DNA. Fala um pouco de você pra gente. Então, né, eu tinha que ter em pé pro pessoal ver que realmente eu sou bem alongado mesmo. Então, eu sou bem diferente do RNA, aquele lá que tem uracila, certo? Certo. Eu possuo 4 bases nitrogenadas, que é Ele esqueceu o DNA, ele tá com um problema de memória. Então, adenina, citosina, guanina e timina. O que acontece? Mesmo eu possuindo essas 4 bases nitrogenadas, eu ainda me sinto muito sozinho. Tá vendo, coitado? Mesmo sendo dupla fita, mas não tá adiantando muito, é mais ou menos, tá ruim, a Tá situação precisando dividir. Tá precisando dividir. E aí, como é que você vai fazer então? Então, é aquela coisa, né? Quer me encontrar? Vai na intérfase. Poxa. Lá na intérfase acontece o que com você na intérfase? Aí, Richard, aí bugou. Na intérfase. Aplica, Na garoto. intérfase são encontradas o quê? Quantas de você? 2. Ah, então lá na intérfase vai ter 2 dela. Quer encontrar ela? Vai na intérfase. Vai no chat da intérfase, lá tem 2 dela para responder todas as perguntas, tá? E hoje nós acabamos com a entrevista com o seu DNA. E é isso, até mais. Com Deus, tá? E vamos agora pro nosso segundo convidado após os comerciais. Plim, plim. Voltamos os nossos comerciais. Agora, nossa convidada de honra, nossa cromossomo, não é o cromossomo, é do jeito que eu quiser. DNA, o cromossomo é de quem? Então é isso. Pode entrar, cromossomo. Sozinho, cromossomo. Tá, você Fala, Fei! Fala, feia! Como é que você tá? Tô bem, e você? Tô bem também. Fala um pouquinho de você. Cara, então, digamos que eu sou uma molécula de cromossomo, que eu sou formada por estonas, que são proteínas do DNA lá. Ah, então sua prima, né, DNA? Aquela feia lá. Ah, entendi. Olha, vai rolar um fight. O que pega, irmão? Fala comigo. Mano, Que treta que você tá arrumando aí? Então. Tá sozinho? Tá sozinho? eu participo da divisão celular, né? Todo mundo sabe, tanto na mitose quanto na meiose, Facinho né? de encontrar. Facinho de encontrar. Então, bebê, me chama lá que eu tô em 2, hein? Pode não, tá? Esse DNA, ele tá simples aqui, mas ele é duplo e às vezes homólogo. Já tem um par já
tá? Tem um, no caso esse aqui é o Eu da posso ser mãe. duplo e posso ser homólogo, hein? Verdade. No caso esse aqui é da mãe. Tem o do pai que faz parte ali, tá? Completa esse aqui, tá? Então, Não precisa de nada. Aí o que é que pega? Antes de acontecer a divisão celular, eu tô lá, juntinho com o meu parzinho e tal. Mas aí depois separa, cada um vai pra uma célula. Como é que faz? fica sozinho de novo. E depois disso? Tem que dividir. Tem que dividir, cara. Esse negócio de dividir, as mães ensinam pra gente, tem que dividir as coisas, tem que dividir as coisas. Agora você sabe que você tem que dividir. Acontece que meu último parzinho, eu briguei com ele, eu empurrei ele pra outra célula, você acredita? Quem que fez isso com vocês? Foi a Anáfase? Foi. A Anáfase fica fazendo isso com os outros. Foi a Anáfase e a Anáfase 1 também. A Anáfase 2, desculpa. Tem Da duas outra. dessa bendita, fica separando os casais agora. Anáfase 2 na Anáfase fica mitose e a separando. Anáfase na mitose. É que você veio. Fica difícil, hein? Vamos levar isso pro caso de família e se E duvidar. olha você veio. Na Anáfase Falta de 2. educação, você tá vendo, né? Não deixa a gente terminar, não, mas vai, pode ir. Quem é a visita? Quem que manda aqui? É eu, que é o dono do programa. O cromossomo é de quem? É meu, então o cromossomo tem que me Mas o respeitar. cromossomo é quem? Que desgrita. Vai. Na Anáfase 2 tinha 4 de mim. Olha só. Aí tava lá. Aí tava nós lá, pá, juntinho. Aí do nada, na Anáfase, depois na mitose, na Anáfase 2, separou todo mundo. Como é que faz? A favela separou tudo. Mas vocês estavam duplicados, né? Aí aconteceu o que aconteceu? Vocês ficaram simples de novo, né? Ficamos simples de novo, Esse separou negócio de ficar todo mundo. sozinho não tá dando certo, gente. Vocês não estão entendendo. Tem que ficar Ai, duplicado aí. Jesus. Tá vendo? O DNA quis duplicar, duplicou pra gerar aí o cromossomo, pra poder Essa dividir depois. família é muito unida. Eu não sei cantar o resto. E também não interessada. E é isso. Muito obrigado, cromossomo. De nada, essa entrevista Cê- foi muito séria. Sem contato. Toca aí. Meu cabelo que saiu do lugar, desculpa. Tchau, pode ir, cromossomo. Já acabou o programa pra Ah, tá, finalizar. Tchau. Ficamos então com o programa de hoje, entrevista com o seu DNA, entrevista com o seu cromossomo. Fique atento para novas informações e novos convidados que virão nos próximos programas. Estamos juntos todas... Não sei qual dia da semana vai ser postado o vídeo. E é isso, acompanhe nossos vídeos aí. Até mais! Pá, pá, parará. Pam, pam, parararã. Boa noite. Estamos com novas informações sobre código genético. Sim, estamos diretamente do núcleo, de uma parte do núcleo, com o nosso convidado, Cromossomo. É com você, Cromossomo? Sim. Sim, estamos. Sim. Sim, estamos sim. Sim. Boa noite, Richard. Boa noite, células. Boa noite, materiais genéticos. Bom, eu fui enganada. Estou aqui para dizer uma notícia de última hora. Eu fui enganada por uma safada companheira minha. Bom, eu estou aqui para dizer que eu fui separada na anáfase, na mitose e na anáfase 1 e 2 na meiose. Não existe a anáfase 1 e 2 na mitose. Aquela filha de uma me enganou. Muito obrigada, galera. Boa noite. Um beijo no coração para vocês. Boa noite. Voltamos aos estúdios, estamos com outras mensagens de primeira mão. Estamos diretamente de outra parte do núcleo, sim, com o nosso colega DNA. Não, mas... Boa noite, pessoal. Boa noite, células. Boa noite, materiais genéticos. Boa noite, Richard. Então, eu venho em primeira mão dar novas notícias a vocês. Novas não, né? Já são antigas, mas só para complementar. O que acontece? Eu, DNA, além de transmitir informações, participo da síntese proteica. Para mais informações, nos acompanhe. Boa noite.